A Exato. pessoa tem um hábito de ir fazendo 1.000 ml por dia, poxa, será que está certo? Então você tem que avaliar qual que é a cor da tua urina, qual que é o volume que tem de diurese. Está urinando legal, você tem um volume bom, você tem a urina clara, você está bem hidratado, você está no caminho certo. Agora, o senhor falou que no caso de doenças renais crônicas, o importante é o diagnóstico precoce, já que os sintomas só aparecem quando já tem 70% de perda do funcionamento. Isso. Como é que a gente faz esse diagnóstico precoce? É a coisa mais fácil que existe. Quer dizer, se todas as pessoas portadoras de hipertensão e diabetes fizessem esse screening, essa investigação extremamente simplista, nós detectaríamos uma boa parte dos portadores de doença renal no estágio inicial da doença, que é o grande objetivo, né? Então, veja, são 2 exames extremamente simples, que para você ter uma ideia, não custa nem R$ 5 na rede pública de saúde. Então, um dos exames é a dosagem de creatinina, e o segundo exame, que é uma avaliação do sangue, e um segundo exame é uma análise de urina 1, para você investigar marcadores de lesão renal. Agora, o que é a creatinina? A creatinina é um produto que nós fabricamos diariamente e que são eliminados pelos rins. Quando os rins deixam de funcionar, esse produto ele vai subindo no sangue. Só que ele tem uma ascensão muito lenta e ele não é muito sensível. Então, você tem que pegar a creatinina que você mede do sangue e jogar numa pequena fórmula. Isso qualquer médico pode fazer. E essa fórmula me dá mais ou menos em porcentagem qual que é a função dos teus rins. Então, todas as vezes que você for avaliar uma pessoa para a possibilidade de ter doença renal, você sempre pede um exame de creatinina de sangue, creatinina, e um exame de urina 1. Então, quando você pegar esse exame, você classifica o doente renal e classifica nos estágios da doença, né? Agora, uma pessoa hipertensa e uma pessoa que tem diabetes deve fazer esse exame de quanto em quanto tempo? Olha lá, todo diabético, quer dizer, seja o diabético tipo 1 ou diabético do tipo 2, tem que fazer obrigatório o exame anualmente. Então, todos os anos, o diabético tem que submeter a esses exames. Não só do restante, avaliando a parte de sangue, a parte de colesterol, toda a parte de fatores de risco, mas também a avaliação da função renal. Então, o diabético anualmente tem que dosar a sua creatinina e também o exame de urina na procura da proteinúria. Hipertenso, a cada 3 anos. A gente tem aqui uma pergunta de um telespectador para responder, já partindo para o encerramento da nossa conversa. O Emanuel Benício, de Poá, São Paulo, conta que tem doença renal crônica e o funcionamento dos rins dele estão em apenas 15%. Tá. Ele quer saber o que ele pode fazer para evitar a hemodiálise. Então, vamos lá. 15% significa que ele está entrando no estágio 5 da doença. O que é o estágio 5? De 15% para baixo, de 0 a 15. O que ele pode fazer? Se ele foi definido como paciente portador de doença renal crônica estágio 5, isso diz que ele tem que estar no estágio que ele está se preparando para entrar em terapia de substituição. Então, o estágio que o telespectador tem é um estágio no qual você prepara o paciente para entrar em programa. Ou ele vai fazer um transplante primário direto, ou ele vai entrar em terapia de substituição. Então, é fundamental que a pessoa que está em estágio avançado da doença, geralmente nesse estágio, você não consegue resgatar o paciente para estágios anteriores, porque ele perdeu mais do que 90% da função renal. E o que ele tem, já está num nível que você tem que preparar o doente para entrar em terapia de substituição. Então, você prepara uma fístula, você vai preparar um catéter, de forma que o paciente tenha uma forma adequada em terapia de substituição. Mas é muito importante, então, que ele faça um acompanhamento médico Fundamental. adequado, aderência ao tratamento para poder acompanhar, porque ele já está num estado um pouco mais Todas as avançado. pessoas que têm perda funcional, a partir de 30% da função ou 30% de clínice, você tem que encaminhar para o nefrologista. Porque você vai tratar não só o acompanhamento do doente, como tratar todas as comorbidades que acompanham essa doença nesse estágio. Bom, então, Emanuel, de Poá, São Paulo, procure seu médico, faça acompanhamento adequado e siga todas as orientações que você receber para cuidar bem da sua saúde. Exatamente. Doutor Elzo, muito obrigada pela presença do senhor. Nosso tempo acabou, mas agradeço muito as informações que o senhor nos trouxe. Eu agradeço pela oportunidade, Camila, poder falar um pouquinho sobre essa doença que é muito prevalente. E como eu confesso para vocês que ainda fiquei com algumas dúvidas, eu convido já o senhor para que volte sempre ao nosso programa. Legal, agradeço. Obrigado. Agradecemos ao doutor e também a você que participou com a gente, ao Emanuel Benício de Poá, São Paulo, e a você também que está acompanhando o nosso programa, mas que não ligou neste momento. Fique à vontade para fazer também as suas perguntas. 3225-4990, 3225-4990, código de acesso 11. Intervalo aqui no Viver é Melhor e a gente já volta.